Olá, essa é uma apresentação sobre a medicina germânica, sobre as doenças mais comuns da infância, desde as crianças que manifestam uma doença logo após o seu nascimento, desde bebês, ou as doenças que iniciam na infância e perduram às vezes até a vida adulta. Mas o principal objetivo dessa apresentação é ter um comparativo entre os conflitos dos adultos com os conflitos das crianças, conflitos que manifestam a mesma doença num adulto e numa criança, tem suas diferenças. E muitas vezes um adulto pode negligenciar o conflito de uma criança por achar que aquilo não pode ser conflitivo por ser pequeno demais, ou que as crianças não podem ter conflitos por não entenderem uma determinada situação. Mas as crianças têm os seus conflitos específicos delas, e ignorar esses conflitos pode ser algo que a mantém na doença ou na repetição da doença. Esta apresentação ela não substitui uma intervenção ou atendimento médico ou terapêutico. Vamos ver um a um os conflitos mais comuns das doenças mais comuns, na verdade, das crianças: refluxo, dor de ouvido, cólicas, diarreias, febre, alergias, resfriado, bronquite, xixi na cama, cachumba. Vamos ver esses problemas, cada um individualmente, e relacionando cada um deles com o tipo de conflito que deve ter sido passado por essa criança. Ou não pela criança, mas pela mãe durante o período de vida fetal, enquanto ela estava grávida. Um conflito da mãe pode provocar a doença logo cedo na criança, logo que nasce ela já manifesta o refluxo ou as dores de ouvido reincidentes. Alguma manifestação pode vir de um conflito que a mãe viveu enquanto estava grávida da criança. O refluxo é bastante comum nas crianças. A criança nascer já com o problema, e nos adultos geralmente é acompanhado de sintomas estomacais como azia ou queimação. Nada que garanta que a criança não tenha o mesmo sintoma, já que ela não pode descrever. No adulto, o refluxo, a azia, até uma gastrite ou uma úlcera estomacal estão ligados a conflitos de contrariedade indigesta, raiva territorial. É um tipo de conflito em que o adulto vive com raiva daquela situação, daquela pessoa, do que está acontecendo no seu território, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Nem sempre o sentimento de raiva está envolvido, mas a palavra de ordem aqui é a palavra contrariedade. É contra a vontade dele, ter que conviver com alguém, com uma pessoa, com um problema no seu território, repetidamente ou permanentemente, e não pode sair, não pode expulsar aquela pessoa, não pode resolver, não consegue resolver aquela situação para se livrar do que lhe faz mal. Então, se uma mulher, enquanto está grávida, convive com alguém, às vezes a sogra ou outra pessoa da própria família, que tem a boa vontade de querer ajudar e ela não quer essa ajuda ou é exagerada, ela pode viver isso com esse sentimento de contrariedade, e mesmo que essa contrariedade não seja muito intensa, se ela for muito prolongada, essa convivência ela pode provocar o sintoma, o refluxo. É o conflito de vida fetal. A mãe vive, o bebê vive ao mesmo tempo, e manifesta já o sintoma logo ao nascer, com a volta do leite. Claro que é tido como normal uma certa volta do leite em pequenas quantidades, quando não é muito recorrente. Depende também da quantidade de leite que essa criança ingeriu. Mas quando é diagnosticado um refluxo, por esse problema ser muito repetido ou grande quantidade, pode ser possível de ser encontrado essa situação na vida fetal. Logo que nasce um ambiente estressante, onde houve muitas brigas do pai ou uma vizinhança barulhenta, ou principalmente se tem um alimento que é introduzido muito cedo e é diferente do leite da mãe, geralmente pela mãe não ter leite suficiente, ele pode também ter literalmente essa contrariedade, essa indigestão por não conseguir ou não querer assimilar aquele alimento
porque a criança tem a necessidade biológica de ter um contato com o leite materno. O mais comum aqui que é visto é que o conflito seja devido a fetal por um conflito da própria mãe vivido junto com a criança. Mas é interessante, claro, que se dê uma olhada no ambiente que cerca essa criança. Conflito para as dores de ouvido, o lado direito e o lado esquerdo são como se fossem independentes um do outro. Eles têm conflitos com uma diferença importante entre o lado direito, ouvido direito e ouvido esquerdo. O ouvido ele é derivado e tem uma característica parecida com o do sistema digestivo. E o lado direito do sistema digestivo é aquele que capta o alimento, que assimila o alimento, faz o alimento ser digerido em partículas menores para absorção. E a metade esquerda e a parte esquerda do sistema digestivo, no tronco cerebral, desde a sua inervação no tronco cerebral, a parte esquerda é responsável pela eliminação, pela excreção do alimento. Então essa memória também está nos ouvidos direito, para aquilo que é ouvido, que deseja ouvir, que quer captar, e para o ouvido esquerdo aquilo que quer eliminar. Então no adulto, uma inflamação no ouvido direito, ela acontece depois de não ouvir o que esperava ouvir, não captar notícia, não ficou sabendo que ia acontecer um determinado evento e não pôde se preparar. Esperava por uma promoção e a promoção não aconteceu. Esperava por um contrato, por um cliente e não recebeu a notícia. E para o ouvido esquerdo é quando houve alguma coisa desagradável, uma notícia, quando houve um xingamento, quando houve algo que não desejava ouvir, no sentido de que aquilo que ouviu parece que ainda estou ouvindo, ainda está muito fresco na minha mente, não consigo tirar aquilo que eu ouvi da minha cabeça, parece que ainda estou ouvindo aquela notícia, aquele som, aquele barulho. Então nas crianças existe a possibilidade de um conflito fetal com essas características que a mãe tenha vivido, e da mesma forma que no anterior a criança vive junto. Mas no caso do ouvido é mais comum, principalmente quando é mais tardio, que seja da própria criança esse conflito. Mas o conflito muda bastante na comparação da criança, do bebê, para um adulto. Não ouvir a voz da mãe, que está acostumado com a voz da mãe sempre na rotina, vou dar uma pequena mudança nessa rotina e a voz da mãe é ouvida menos vezes por menos tempo, porque a mãe voltou a trabalhar, por exemplo. Ele pode desenvolver uma inflamação no ouvido direito, não ouvir a voz da mãe, talvez a voz do pai, que é menos comum, já que a mãe é mais presente na maioria dos casos. Não ouvir uma historinha, não ouvir uma musiquinha que queria ouvir no desenho da televisão, também podem desenvolver a dor de ouvido, a inflamação do ouvido, ou até as recorrências, quando se sai muito da rotina, às vezes se castiga uma criança e deixa ela sem a sua historinha, ou sem a sua televisão, sem o seu desenho, e ela pode desenvolver, por causa do castigo, de não ouvir a história, não ouvir a música, não ouvir o desenho, uma otite, uma dor, às vezes até com febre, porque a febre acaba sendo só um sintoma adicional, conforme a inflamação é maior, a febre pode acompanhar a dor de ouvido. E no ouvido esquerdo é o contrário, quando houve alguma coisa desagradável, um barulho, gritos, choro, brigas, sons dos vizinhos, barulhos de animais. Da mesma forma que o adulto ouve o xingamento, ouve algo desagradável, ouve a notícia, a criança desenvolve para o seu conflito individual com algo que para o adulto é menor, por isso é tão mais frequente esse problema nas crianças e nos bebês do que no adulto. Cólicas, diarreia e febre estão juntas aqui porque derivam do intestino, a cólica e a diarreia. A febre é um sintoma adicional que pode estar presente em várias outras infecções. Então ela não é exclusiva do intestino, da cólica, da diarreia ou do ouvido, como foi visto antes. Nos adultos, o conflito de contrariedade indigesta é o mesmo do visto no refluxo, mas o refluxo é do estômago, da curvatura menor do estômago mais particularmente,
que envolve também parte do esôfago. Aqui temos a diferença que não é algo territorial, é algo mais abrangente. Aumenta então o número de possibilidades até. Então, o adulto, um problema com cólica, com diarreia, com constipação, está ligado ao conflito de contrariedade de aceitar a presença daquela pessoa, daquela situação, se adaptar àquilo que chegou de novo no seu trabalho, na sua casa. Geralmente é uma coisa não territorial, fora da casa, fora da família. Pode ser com a família mais longe, como os irmãos, os tios, negócios de família, bastante comum de se encontrar ligado a essa parte do corpo. Também pode se ver a situação como pegar ou se livrar da situação. Pegar significa segurar aquela oportunidade, aquele cliente, aquele negócio, e se livrar ao contrário, aquilo que você quer eliminar. Pode ser também um cliente, um produto, uma situação ou uma pessoa. Então acaba entrando bastante na contrariedade indigesta com a convivência, as coisas que você convive, só que aqui não tem essa conotação territorial, não é algo tão dentro de casa, dentro da família, é algo um pouco mais longe. A família dos irmãos, o trabalho, negócios, o financiamento, está sempre ligado a essa coisa de aceitar, conviver, tentar se adaptar, conviver com alguém, com alguma coisa, com alguma situação. Se uma mulher vive por algo nesse sentido durante o período em que está grávida, a criança pode nascer com a memória desse conflito e ter recorrências, já no primeiro ano de vida, cólicas, diarreia ou até a constipação, que poderia estar escrito aqui. Esse caso é bem mais comum que seja mesmo na vida fetal, já que a criança não tem muita possibilidade de ter que conviver com algo desse tipo logo nos primeiros dias ou semanas de vida. E é um problema que é mais comum nesses casos das crianças logo após o nascimento. Quando ela tem que se adaptar a um alimento novo, diferente do leite materno, ou quando a mãe come alguma coisa e esse alimento acaba indo para a criança através do leite materno, isso também precisa ter uma adaptação e pode gerar na criança, indiretamente, não pelo conflito, um sintoma no intestino da criança. Não precisando dar essa resposta também no intestino da mãe, porque o intestino da criança é mais frágil, é novo, a flora bacteriana é mais fraca, e essa adaptação demanda tempo, às vezes até pode não acontecer, evoluindo para uma intolerância alimentar no futuro. As alergias na pele estão envolvidas com os conflitos de separação ou desejo de separação, aquilo que você não quer ter contato. Às vezes o conflito dessa mãe aqui, de vida fetal, é a própria gestação, não queria engravidar, gravidez indesejada, que também pode servir para a contrariedade indigesta territorial para o refluxo. Mas não é obrigatoriamente que esse conflito da mãe seja algo relacionado à gravidez. Ela pode ter um conflito que não tenha nenhuma relação com a gravidez, com o próprio trabalho, com o chefe, com o parceiro, com a família do parceiro, com a própria família. Algo que não tem nenhuma relação direta com a gestação, acaba sendo um conflito para ela e a criança absorve isso por viver esse conflito junto com a mãe. As alergias de pele são ligadas a conflitos de separação ou desejo de separação. Quando alguém vai embora, quando alguém morre, quando há uma separação como um divórcio, algo mais direto, quando perde alguém por distanciamento ou um animal de estimação, ou quando não quer ter um contato tão próximo com alguém ou com algum animal, é característica do conflito para a epiderme de separação, desejo de separação. Do mesmo jeito que os outros, se a mãe vive isso durante o período fetal, a criança pode nascer e nos primeiros dias e semanas de vida já desenvolver manchas na pele, coceira, as dermatites, urticária, herpes,
Os conflitos particulares das crianças, dos bebês aqui, podem ser a falta ou a diminuição de contato físico, não ficar mais tanto tempo no colo, porque se cria uma rotina. O quanto de tempo ela é segurada no colo, o quanto tempo ela convive com a mãe, ou com o pai, ou com alguma outra pessoa que cuida dela no início da vida. Ela tem essa rotina e ela está acostumada a isso. Se é mudada muito radicalmente, uma mudança muito importante, cortado esse contato físico de uma pessoa específica, de repente pode ser um conflito para ela. E o desejo de separação com ter um contato negativo, ser manuseada de um jeito indelicado, com muita força, por um médico durante uma consulta, ou por um enfermeiro, enfermeira durante um atendimento. Se ela usou uma vez algum tecido que pinicou, ou um tecido muito quente, que ficou muito apertado, como um chapéu, ou essas faixas que as mães colocam na cabeça, a criança pode viver isso como indesejado. Ela pode até tentar tirar dela ou arrancar depois que ela tem alguns meses, mas é um contato físico indesejado. E quando viveu isso, ela pode, de tempos em tempos, ter o sintoma na pele. Uma coisa que é pouco vista, pouco estudada e que pode ser um conflito de separação é o próprio nascimento. Se o nascimento não aconteceu no período em que a criança estava pronta para nascer, não foi ela que escolheu a hora do nascimento, como é numa cesárea, quando não há contração, quando não há rompimento da bolsa, pode-se considerar que esse nascimento foi um conflito de separação. As alergias respiratórias e resfriados. No adulto, é um conflito de mau cheiro, conflito de desconfiança, pressentir algo que alguém está armando contra você, um companheiro ou sócio. A palavra desconfiança é bastante envolvida. Eu sempre comparo com os animais que usam o cheiro para detectar se o local onde eles estão chegando está seguro, se existe o cheiro de algum potencial inimigo por perto, ele consegue fugir muito antes de precisar ter esse contato visual com esse inimigo. E a criança pode nascer já com esse conflito, se a mãe viveu algo nesse sentido durante a vida fetal. No caso, o conflito sendo do próprio bebê, da criança, seria um cheiro ruim no sentido literal. O caso especial aqui é que a exceção ela pode ser mais importante do que a regra, porque a criança ela tem uma imunidade que ela ganha com o tempo, e a falta de contato com essas bactérias do meio ambiente, as crianças que são cuidadas longe de contato com terra, com grama, com a areia, elas nunca têm esse contato, e quando tiverem, esse contato pode ser considerado agressivo, porque a mucosa nasal não reconhece aquela bactéria do meio. Quando a criança desde cedo é introduzida a esses meios e tem esse contato aos poucos, essa bactéria acaba sendo algo natural que não gera uma reação alérgica na criança e depois no adulto. Quando a criança nasce pelo canal vaginal, no nascimento ela entra em contato com muitas bactérias que estão presentes nesse canal. E nesse primeiro contato ela já começa a gerar uma adaptação. Quando a criança nasce de cesariana, ele não tem esse primeiro contato, embora possa ser feita uma semeadura vaginal, retirado o muco da parede vaginal e passado no nariz e na boca do recém-nascido para ele ter já esse primeiro contato com essa flora bacteriana que tem a intenção de substituir esse contato que ocorre naturalmente no caso do nascimento por parto normal. O próximo são as bronquites. No adulto, os brônquios são ligados a conflito de ameaça, se sente ameaçado por alguém, por uma doença, por uma situação, ou viver um medo muito forte, um susto territorial, geralmente, algo muito próximo a si, algo repentino, como um susto, que viveu com sentimento de medo, ou no caso da ameaça pode ser algo não tão repentino, algo que ficou mais tempo, mas que não apareceu
tão de repente. E da mesma forma que nos outros, a mãe vivendo isso durante a gestação, a criança pode ter como um conflito de vida fetal e nascer com uma bronquite e manifestar nos primeiros dias, primeiros meses de vida. É comum o medo aqui na vida fetal, ao medo de perder o filho, medo de um aborto. Se ela viveu uma situação que perdeu sangue, por exemplo, já é algo que é um conflito de susto, com medo. E geralmente depois que isso acontece, a futura mãe já passa o resto da gestação com esse medo, o que acaba aumentando o conflito, deixando a possibilidade de bronquite mais alta, mais forte. Esses casos são vistos com maior frequência também na vida fetal, com o bebê ou com a criança, uma falta de proteção, ela se sentir mal cuidada, deixada de lado, seria o conflito mais próximo de uma bronquite. E na criança, mesmo no bebê, um susto, um grito com ela para tentar repreender por causa do choro, ou um pouco mais tarde por uma brincadeira, também pode servir como conflito para as crianças e ela acabar desencadeando essa resposta no corpo físico. Esses conflitos aqui de ameaça, susto, medo territorial também são relacionados à asma e às dores de garganta. Então, se não tem a bronquite, mas tem repetidamente dor de garganta, que pode evoluir para um resfriado, é o mesmo conflito, ameaça, susto, medo territorial e a possibilidade de vida fetal na mesma proporção das bronquites pode ser o desencadeante para as dores de garganta, as laringites. O xixi na cama ou perda de urina na fralda depois que já tinha feito o desfraude, enurese ou enurese noturna, quando acontece à noite, se tem por um conflito de marcação territorial, um intruso, alguém invadindo o seu espaço, na sua casa, no seu trabalho, alguém mexendo com as suas coisas, na sua família. Não poder marcar seu território, no caso do adulto, é algo como não poder dizer para alguém que não quer a presença dele ali, que não quer que ele mexa em tais papéis ou nos seus negócios, ou não quer que ele venha mais até a sua casa. E vivendo isso pode provocar a enurese. No adulto é mais comum que se tenha os problemas na bexiga com dor e as inflamações, chamadas de cistite. Da mesma forma que nos outros exemplos, a mãe vivendo isso na vida fetal, a criança pode desenvolver isso, e isso não vai ser percebido inicialmente, porque a criança fazer xixi na fralda, na cama, é normal no primeiro ano. Isso vai ser percebido quando o desfraude não vai ser possível apenas. Mas esse é um caso menos comum, ela pode passar por uma autocura espontânea nesse tempo, e o mais comum é que se vai ter no futuro, depois do desfraude já feito, ela iniciar de novo com o xixi na cama ou a perda de urina, porque ela tem o mesmo conflito de marcação territorial com o intruso, quando ela tem que dividir o brinquedo que ela não quer dividir o quarto, dividir a atenção dos pais. Aqui a gente vê que esse conflito é bastante comum quando a criança com 4, 5 anos de idade já tem um irmãozinho, com a vinda de um irmão, essa atenção dos pais perdida, porque os pais têm que dar mais atenção para o mais jovem, e tem essa perda da atenção dos pais como um conflito. E o intruso é o irmão mais novo que acabou de nascer. Próximo é a cachumba, que é uma inflamação nas glândulas salivares. Ela tem um conflito mais literal ligado à restrição alimentar, algo que não pode comer, está proibido de comer alguma coisa específica por motivos de saúde, nesse caso algo que desejava muito. Tem a possibilidade de conflito fetal, como todos os outros, mas o mais comum é que ela apareça depois de uma certa idade na criança, pela criança viver o conflito de ser proibido de comer algo por uma restrição alimentar, por estar com sobrepeso, por exemplo, por não ter doce, por escassez, quando ela é proibida como forma de punição, por um castigo de comer a sobremesa, ou quando ela recebe a promessa de que vão comer
sorvete ou chocolate e essa promessa não é cumprida, ela pode desenvolver conforme a intensidade que ela viveu essa emoção, esse desejo do que lhe foi prometido, conforme ela viveu com drama essa proibição, ou a restrição, ou essa falta, desencadear o conflito que vai culminar numa cachumba mais tardiamente, na fase inflamatória. Por ser uma fase inflamatória, como outras doenças inflamatórias, ela acaba surgindo às vezes algumas semanas após o conflito. Isso também se vê no caso das inflamações de ouvido, bronquite, os resfriados e da epiderme, da pele também. São reações mais tardias que não aparecem imediatamente após o conflito. Então a dificuldade é com o tratamento. Quando se tem um conflito bem determinado, descoberto, e esse conflito foi vivido por um adulto há alguns meses, alguns anos, e ele está com um problema ativo hoje, não é difícil de você, junto com esse paciente, encontrar-se com esse conflito e colocá-lo para a resolução, superação do conflito pelo próprio adulto, pelo próprio paciente adulto. Mas quando se encontra um conflito com a ajuda da mãe, geralmente, porque boa parte deles é de vida fetal, não se espera que a criança entenda esse conflito para poder superá-lo enquanto ela ainda está na infância. Então tem duas técnicas, que é a contoterapia e o sleep talk, que podem ser usadas nesses casos. A contoterapia é o formato de uma historinha para crianças, que ele é escrita a história como uma metáfora para a criança não ter medo, ou para ela entender o que está acontecendo ao redor com a chegada de um irmão, por exemplo, ou após viver uma separação temporária. Então acaba que é uma forma de conversar com a criança, não tão diretamente, porque tratá-las com o conflito diretamente pode ser meio pesado, pode ser algo que pode até piorar o sintoma dela ou gerar um conflito novo. E a técnica do Sleep Talk é falar sobre o conflito ou mesmo um conto enquanto ela dorme, no tempo certo. Tem toda a técnica de como falar e o que falar, talvez até abordando o próprio conflito, contando a história do conflito que foi vivido, sem muitos detalhes desse conflito, de forma rápida e seca, e terminando essa história sempre tirando o poder desse conflito, tirando a força dessa situação que foi vivida, diminuí-la na história que é contada, na hora em que é contada. A outra parte é a prevenção de recorrências, que pode ser feita a partir da identificação do conflito, com mudanças no ambiente, a adaptação dessa criança numa nova rotina, fazer de forma pensada e gradual, e sempre no tempo certo, e a observação com o que ela está vivendo, porque a grande parte do problema, aparentemente, é que os adultos não entendem o que é um conflito para uma criança, ou acham que não pode ser um conflito uma coisa pequena, como não poder ter a presença da mãe, ou não ter a presença do pai, ou não poder comer a comida que a mãe fez, ou ainda o tanto de atenção que ela recebe ou recebia, não receber um elogio depois de ter feito alguma coisa, ter retirado o seu bichinho de estimação ou seu brinquedo favorito, receber uma promessa de um brinquedo, de um doce e não ter essa promessa cumprida, são os tipos comuns de conflito para as crianças. E para entender isso, temos que olhar para isso como o olhar de uma criança, o que é importante para a vida de uma criança. E o que é importante para a criança são essas coisas pequenas, são essas coisas simples. Quando elas são privadas disso, elas podem muito bem ter um conflito e há a resposta no corpo a partir desse conflito.